Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O saguão da Titan Global Ventures lembrava um santuário de poder. Mármore branco importado da Itália. Teto de vidro de 15 metros. Telões gigantes exibindo em loop o logotipo da empresa, acompanhado de um slogan ambicioso: construindo o futuro. Todos que entravam aqui sabiam de uma coisa: este prédio não era para qualquer um. Naquela manhã, porém, um homem atravessou as portas de vidro automáticas sem acompanhante, sem um terno luxuoso, sem a menor arrogância. Ele vestia calças jeans escuras um pouco gastas, uma camisa branca lisa e uma jaqueta cinza sem marca. Nenhum relógio chamativo no pulso. Nenhum sinal de nervosismo no rosto. Ele avançou calmamente. Calma demais. Na recepção, a recepcionista mal levantou os olhos e parou abruptamente. Havia algo perturbador naquele homem. Não a sua aparência, mas sua confiança silenciosa. Antes mesmo que ela pudesse falar, uma voz grave a interrompeu. Senhor, pare aí mesmo. O chefe de segurança, Mark Reynolds, já estava se aproximando. Ex-soldado. Porte físico imponente. Olhar penetrante. Ele trabalhava ali havia 5 anos e frequentemente se gabava de nunca ter deixado um erro impune. Seu crachá ele deu a ordem. O homem parou e olhou-o diretamente nos olhos. Eu não preciso disso, ele respondeu simplesmente. Ao redor deles, o ruído do salão diminuiu. Alguns executivos diminuíram o ritmo. Alguém discretamente pressionou salvar. Mark esboçou um sorriso desdenhoso. Todos que entrarem aqui precisam de um crachá. Eu não. Essa resposta mudou o clima. Você acha que é especial? Lançar Mark. Acho que estou no horário. Em seguida, o homem retirou um cartão preto fosco, sem nenhum logotipo visível, e o colocou no balcão. Mark nem sequer aceitou. Vejo esse tipo de cartão todos os dias. Falsificações. Impostores. Sonhadores. Ele se inclinou ligeiramente em sua direção. E você, senhor? Não há nenhum compromisso agendado para hoje. O homem suspirou baixinho. Isso porque a consulta depende de mim. Um silêncio pesado se instalou. Mark soltou uma risada curta e seca. O escutem com atenção. Este prédio abriga investidores internacionais. Pessoas importantes. Não vou fazê-los esperar por causa de um sujeito que apareceu do nada. Ele fez um gesto discreto com a mão. 2 seguranças se aproximaram. Senhores, por favor, acompanhem este senhor até a saída. O homem não ofereceu resistência. Ele pegou o cartão com calma. Tem certeza de que deseja fazer isso? Ele perguntou sem ameaçar, sem raiva. Mark deu de ombros. Absolutamente. Os policiais colocaram as mãos em seus braços. Os telefones foram erguidos. Um executivo sussurrou. É constrangedor. Enquanto o homem era escoltado em direção à saída, ele se virou para Mark uma última vez. Em uma hora ele disse calmamente, este prédio saberá exatamente quem eu sou. As portas de vidro se fecharam atrás dele. Lá dentro, Mark sentou-se satisfeito. Menos um impostor. Ele ainda não sabia que lá fora, na calçada, Ethan Cole estava parado ali. O fundador invisível da Titan Global Ventures. O homem cuja assinatura sozinha desencadeou um financiamento de 5 bilhões de dólares, e aquela que acabará de decidir, silenciosamente, o destino de toda a empresa. E o que aconteceria a seguir custaria à Titan Global muito mais do que um simples erro de segurança. Dentro da Titan Global Ventures, a vida seguia como se nada de importante tivesse acontecido. As portas de vidro se fecharam. O homem de calças jeans havia desaparecido. E para Mark Reynolds, o caso estava encerrado. Bom trabalho, gritou um oficial ao retornar ao seu posto. Não precisamos de palhaços hoje em dia, respondeu Mark ajustando o fone de ouvido. Ele lançou um olhar satisfeito ao redor. Em menos de 30 minutos, a reunião mais crucial da história da Titan Global estava prestes a começar. Uma rodada de financiamento confidencial com um consórcio de investidores americanos, europeus e asiáticos. 5 bilhões de dólares. Uma quantia capaz de levar a empresa a um novo patamar. Mark estava orgulhoso. Ele já se imaginava sendo parabenizado pela gerência por sua vigilância. O que ele não sabia era que algo já estava errado. Na sala de reuniões, no 47º andar, os altos executivos tomaram seus lugares. Laura Whitman, a diretora financeira, estava nervosamente checando o celular. Richard Ali, o diretor jurídico, estava relendo as cláusulas do contrato pela 3ª vez. E na cabeceira da mesa, uma cadeira permaneceu vazia. Ele está atrasado? Laura perguntou em voz baixa. Richard franziu a testa. Ethan nunca se atrasa. Um silêncio se instalou.
O CEO oficial, aquele que apareceu na mídia, Michael Turner, tentou aliviar a tensão. Ele vai chegar. Ele sempre faz sua entrada no último minuto. Mas Laura balançou a cabeça lentamente. Ele não está assim hoje. Ele me disse que estaria lá, pessoalmente. Naquele exato momento, no saguão do andar de baixo, Mark recebeu uma ligação. Segurança Reynolds. A voz da recepcionista tremia ligeiramente. Mark, você tem certeza de que está tudo em ordem? O porquê essa pergunta? Porque o selo fundador, acesso total, acaba de ser usado, do lado de fora do prédio. Mark ficou paralisado. Repetido. O sistema mostra que Ethan Cole passou seu crachá, mas da calçada. Como se lhe tivessem negado a entrada. O sangue de Mark gela. É impossível, ele deixou escapar. Seu distintivo nunca é usado sem aviso prévio. Ele se virou abruptamente em direção às portas de vidro. O homem de calça jeans. O cartão preto. Um olhar sereno. Merda. Ao mesmo tempo, no 47º andar, investidores estavam entrando. Ternos escuros. Tradutores. Consultores jurídicos. Pessoas que nunca viajaram à toa. Um deles, Daniel Roth, representante do fundo Atlas Sovereign, fez uma pergunta simples. Antes de começarmos, onde está Ethan Cole? O silêncio era brutal. Michael Turner sorriu tenso. Ele se juntará a nós. Daniel Roth inclinou ligeiramente a cabeça. Temos uma regra clara. E sem Ethan Cole na sala não há reunião. Laura Whitman sentiu o estômago se contrair. Ele pode ser detido pela segurança. Daniel ergueu os olhos, surpreso. Segurança? Nesse instante, o elevador emitiu um leve din. Todos se voltaram para as portas. Mas não era Ethan. Era Mark Reynolds, pálido, ofegante, com um olhar de pânico. Existe um problema, ele gaguejou. Michael Turner tira a própria foto. Que tipo de problema? Mark engoliu em seco. Acho que consegui tirar Ethan Cole de lá. O silêncio que se seguiu foi tão denso que se poderia ter ouvido uma agulha cair. Daniel Roth levantou-se lentamente. Você trouxe à tona o homem que detém 62% dos direitos de voto? Mark abriu a boca. Nenhum som saiu. Daniel pegou seu casaco. Senhoras e senhores, a reunião está cancelada. Laura murmurou horrorizada. Espere, os 5 bilhões. Daniel se virou para ela uma última vez. Eles dependiam de apenas uma coisa. Respeito. E ele saiu da sala. A verdadeira tempestade ainda nem tinha começado. Do lado de fora, em frente à sede da Titan Global Ventures, Ethan Cole não havia se mexido. Ele estava sentado em um banco de pedra, de frente para o prédio que ele mesmo havia construído 10 anos antes. O vidro refletia o céu. O logotipo ainda brilhava com orgulho. O telefone dele vibrou. Uma mensagem. Depois 2. Depois 10. Laura Whitman. Ethan, onde você está? É urgente. Michael Turner, temos um problema de segurança. Ligue-me de volta imediatamente. Ethan olhou para a tela, e então a bloqueou. Ele não estava zangado. Não me ofendi. Ele estava lúcido. Ele sempre dizia a mesma coisa ao conselho. Uma empresa que não respeita seus fundadores jamais respeitará seus clientes. Ele se levantou lentamente e entrou em seu carro. Mas não ligou. Ele abriu um aplicativo seguro. Apenas um contato. Atlas Sovereign, linha direta. Daniel, ele disse calmamente quando a linha foi aberta. E Ethan, respondeu o investidor, sem surpresa. Imagino que você tenha sido impedido. A palavra está correta. Um breve silêncio. Saímos da reunião. Daniel prosseguiu. Eu sei. E agora? Ethan olhou para o prédio uma última vez. Agora quero ver até onde a Titan está disposta a cair sem mim. Lá dentro instaurou-se o pânico. A equipe de gestão realizou uma reunião de emergência em uma sala fechada. Precisamos encontrá-lo. Tudo começa com Michael Turner. Antes de mais nada, precisamos reparar esse desastre. Isso mesmo, respondeu Laura secamente. Richard Ali, o advogado, já havia entendido. E isto não é um incidente de segurança. Esta é uma crise de governança. Podemos pedir desculpas. Tente, Michael. Publicar um comunicado de imprensa. Dizer que não. Laura interrompeu. Ethan não reage aos comunicados de imprensa. Reage a estruturas. Nesse instante, entrou um assistente com um rosto pálido. Os mercados acabaram de abrir. Ele colocou o tablet sobre a mesa. O preço das ações da Titan Global estava piscando em vermelho. 12%, 18%, 27%. Alguém vazou a informação do cancelamento. Murmura Richard. Michael passou a mão pelo rosto. E chame a segurança. Onde está Reynolds? Mark Reynolds trabalhava no departamento de recursos humanos. Sozinho. Sentado ereto. Diante de 3 pessoas.
Você deportou um homem sem verificar sua identidade, disse o diretor de RH calmamente. Ele não tinha nenhum distintivo visível, respondeu Mark em voz baixa. Ele tinha o cartão preto do fundador, respondeu ela. Você ignorou o protocolo. Mark sentiu o suor escorrer pelas costas. Eu estava fazendo meu trabalho. Silêncio. Não, ela respondeu. Você fez uma suposição. Naquele exato momento, uma notificação apareceu em todas as telas do prédio. Comunicado interno. Prioridade máxima: Ethan Cole está suspendendo temporariamente todas as negociações estratégicas envolvendo a Titan Global Ventures. Nenhum financiamento externo será aprovado sem a sua presença pessoal. Suspenso temporariamente? Murmura Mark. O gerente de RH olhou-o diretamente nos olhos. Você acabou de causar prejuízo a esta empresa, 5 bilhões de dólares. A alguns quilômetros de distância, Ethan entrou em um prédio discreto. Sem logotipo. Sem sinal. Uma sala de reuniões o aguardava. Em volta da mesa, 3 fundos concorrentes, 2 conselheiros. E Daniel Roth. Eles vão desabar. Este Daniel. Sim, respondeu Ethan. Mas essa ainda não é a lição. Ele colocou as mãos sobre a mesa. A lição começa quando eles entendem que o poder não está no prédio. Ele é respeitoso. Nos andares superiores da Titan Global Ventures, o medo havia mudado de lado. Os telefonemas de investidores estavam se multiplicando. A mídia começou a fazer perguntas. E o preço das ações continuou a cair, menos 41% ao meio-dia. Michael Turner não aguentava mais. Não podemos continuar reféns de um único homem, disse ele, batendo na mesa. Laura Whitman olhou para ele incrédula. Este homem único é o fundador, o acionista majoritário e o fiador legal do financiamento. Então nós agimos, Michael respondeu. Nós o neutralizamos. Seguiu-se um silêncio gélido. Richard Ali, o advogado, entendeu imediatamente. Você está falando de uma moção do conselho? Michael assentiu com a cabeça. Cláusula 14b, incapacidade operacional temporária. Ethan foi declarado indisponível, e o financiamento continua sem ele. Laura se levanta abruptamente. É suicídio. Esta é a nossa única chance, respondeu Michael. Ou afundamos hoje ou corremos o risco. Após alguns segundos de tensão, Richard suspirou. Tecnicamente é possível, mas só se Ethan não reagir. Michael esboçou um sorriso nervoso. Então, oremos por seu silêncio. A quilômetros de distância, Ethan Cole sorriu. Ele acabará de receber uma notificação judicial. Assunto: ativação da cláusula 14b, Conselho de Administração. Ele largou o celular e olhou para Daniel Roth. Eles estão tentando um golpe de Estado. Eles são loucos, Daniel murmura. Ethan se levanta. Não. Eles estão desesperados. Ele apertou um botão no celular. Prepare o arquivo Sentinel. Daniel compra. Tem certeza? Eles se esqueceram de uma coisa, respondeu Ethan calmamente. Eu nunca fui nada além de um CEO. Entretanto, a Titan Global divulgou um comunicado. Declaração oficial: o Conselho de Administração confirma a continuidade operacional da Titan Global Ventures, apesar da ausência temporária de seu fundador. Os mercados reagiram instantaneamente. 55%. Os investidores não acreditaram. Um analista apareceu ao vivo na televisão. Sem Ethan Cole, a Titan Global não passa de uma casca vazia. Numa sala discreta, Ethan abriu o arquivo Sentinel. Contratos. Cláusulas dormentes. Segredos dos acordos. Cláusula 9, ele disse. Se o conselho tentar destituir o fundador sem consentimento. Daniel completa a frase. Todos os direitos de propriedade intelectual pertencem a Ethan Cole. Ethan assentiu com a cabeça. Exato. Ele assinou eletronicamente. Na Titan Global, os servidores começaram a piscar. Estamos perdendo o acesso às patentes, gritou um engenheiro. As licenças em nuvem estão suspensas. Laura irrompeu na Câmara Municipal. O que é que você fez? Richard empalideceu ao ler a tela. Ele acaba de retomar o controle de tudo. Michael recuou furioso. E isso é impossível, não, respondeu Laura em tom monótono. É legal. As telas exibiam uma única mensagem: acesso revogado, proprietário. Ethan Cole. Naquele exato momento, a Titan Global deixou de existir, tecnicamente. Ethan fechou o computador. Eles queriam que eu saísse do prédio. Acabei de tirá-los da própria empresa. Às 14h03, a palavra colapso já aparecia nas telas dos canais de notícias de negócios. A Titan Global Ventures havia se tornado o novo desastre corporativo do ano. Isto é inédito, comentou um analista ao vivo. E uma empresa privada de suas próprias patentes, privada por seu fundador.
As ações foram suspensas. Os investidores entraram em pânico. Os parceiros cancelaram os contratos. Os bancos estavam exigindo garantias. No saguão da sede, os funcionários se reuniram em silêncio, com os olhos fixos em seus celulares. Disse que o fundador foi expulso. Por motivos de segurança? Isso é uma piada? Não era um. Em uma sala de crise improvisada, a gerência se deparou com o inevitável. Laura Whitman colocou as figuras sobre a mesa. Demissões imediatas, 38% da força de trabalho. Todos os projetos internacionais estão congelados. Risco de falha técnica em 72 horas. Michael Turner ficou devastado. Ainda há espaço para negociação. Richard Ali balançou a cabeça negativamente. E Ethan bloqueou todos os canais. Ele não está mais falando com a Titã Global. Entrou um assistente com um rosto pálido. Há coisas piores. O que mais? Perguntou Laura, que já havia se demitido. A Atlas Sovereign acaba de divulgar um comunicado. Todos olharam para a tela. Atlas Sovereign. Comunicado oficial na sequência de graves falhas de governança e desrespeito aos líderes fundadores. O financiamento de 5 bilhões de dólares foi cancelado permanentemente. Houve silêncio absoluto. Michael murmura, 5 bilhões, perdido. Laura confirma. Do lado de fora, jornalistas cercavam o prédio. Senhor Reynolds, algum comentário sobre o incidente de segurança? Mark Reynolds baixou a cabeça. Ele não era mais o chefe de segurança. Ele já nem estava mais empregado. Segui meu instinto. Ele disse, com a voz embargada. Eu estava enganado. As câmeras registraram a cena. Ela viajou pelo mundo todo. Em um escritório discreto longe do caos, Ethan Cole assistia ao noticiário sem demonstrar qualquer emoção. Daniel Roth fez uma pergunta simples. Você poderia ter impedido tudo desde o início. Ethan assentiu com a cabeça. Sim, mas aí nada teria mudado. Ele se levantou e olhou pela janela. Eles confundiram controle com poder. Eu apenas os lembrei da diferença. Seu telefone vibrou uma última vez. Oferta confidencial. Nova estrutura a financiamento garantido. Ethan deu um leve sorriso. A Titã está concluído. Mas a própria ideia renascerá. 3 semanas depois. O nome Titã Global Ventures deixou de ser associado à inovação e passou a ser associado ao fracasso. Os escritórios estavam meio vazios. Os melhores talentos foram para a competição. Os parceiros históricos haviam rompido todos os laços. Uma empresa independente publicou seu relatório final. Principal causa do colapso: falha grave na cadeia de tomada de decisões e desprezo pelo fundador. A conclusão foi inequívoca. Em um tribunal silencioso, o conselho de administração enfrentou as consequências. Laura Whitman leu um número em voz alta, como se fosse uma frase. Estimativa de perdas diretas e indiretas, 5,2 bilhões de dólares. Michael Turner fechou os olhos. Tudo isso por uma decisão tomada em um saguão. Não, corrigiu o juiz. Por uma cultura. Mark Reynolds nem sequer foi mencionado no relatório. Ele não era o cerne do problema. Somente o desenvolvedor. No outro extremo do país, em uma sala simples porém moderna, uma nova placa acabava de ser inaugurada. Laboratório Sentinel. Ethan Cole entrou sob aplausos comedidos de seus novos sócios. Daniel Roth aproximou-se dele. Mesma equipe? A melhor, respondeu Ethan. E uma regra simples. Ele se virou para o conselho. Aqui, ninguém é julgado pela aparência. O respeito é o primeiro protocolo de segurança. Um documento está circulando. Financiamento inicial, 6 bilhões de dólares. Poucos dias depois, um artigo viralizou. Eles escoltaram o CEO para fora do prédio acompanhados por seguranças. Ele retomou o controle da empresa deles, e de 5 bilhões de dólares. Ethan nunca comentou publicamente sobre o assunto. Mas durante uma reunião privada, fizeram-lhe uma última pergunta. Qual foi o momento decisivo? Ele respondeu sem hesitar. Quando eles pensavam que o poder era como vestir uma roupa. Embora ele demonstre seu valor através do respeito.